Então tá bom. Obrigada pelo seu tempo, Joana, de vir aqui compartilhar um pouquinho sobre como tem sido a sua experiência com a arte terapia. E eu queria que você começasse se apresentando. Quem é você? O que que você faz? Rapidamente conta para quem estiver ouvindo. O meu nome é Joana, eu sou de Portugal, tenho 46 anos e descobri a Nádia a ler uma troca de reflexões sobre educação, bem-estar, autocuidado e a forma como a Nádia falou sobre essa reflexão geral sobre o bem-estar de nós próprios fez-me ir à procura do seu trabalho e percebi que fazia uma coisa muito interessante, que era trabalhar através do desenho e da arte de cada pessoa, tentar perceber camadas da pessoa que não são evidentes para a própria. Para além de ter outras abordagens que me pareciam muito interessantes e que interpretam muito bem o subconsciente de cada um de nós. Então descobri através de si que, apesar de não ter qualquer vocação para o desenho, é possível sim exprimirmos-nos através da cor, do traço, das figuras que queremos representar, e muitas vezes aquilo que faz é lançar-nos um desafio. Muitas vezes na nossa cabeça nem sequer temos bem presente onde é que quer chegar com esse desafio, mas ajuda muito a música que põe, o espaço que nos dá, o silêncio que nos dá, e nós vamos colocar no papel, através da cor, da forma, do traço, coisas que estamos a sentir que de outra forma não saberíamos materializar ou verbalizar. Porquê é que todo este processo é muito importante? Para mulheres que, como eu, já fizeram terapia no passado, que são mulheres muito conscientes daquilo que são no mundo e para si próprias, mas que em várias etapas da nossa vida precisamos de nos voltar a balizar e a fazer um ponto de situação sobre a nossa própria maturidade, a nossa própria vulnerabilidade, e é muito interessante aprendermos a olhar-nos de fora, trabalhando connosco próprias, e o desenho, a arte, é uma forma muito inteligente de nos vermos de fora. Uhum, sim, muito bacana. E conta um pouquinho, né? Você falou que você se interessou pelo meu conteúdo, né? Quando você buscou o meu trabalho. O que que te fez buscar esse trabalho nesse momento, né? Como que você estava quando você me procurou e tomou uma decisão, né? Quero experimentar esse trabalho, quero ver né, assim, qual era o que que mais te incomodava, quais eram os seus desafios que te fizeram buscar? Uma das coisas que eu achei mais interessantes na sua abordagem foi precisamente lidar com um público que já sabe razoavelmente bem o que quer, Uhum. mas que ainda assim precisa de trabalhar novas etapas que aparecem ao longo da vida e mesmo quando ficamos mais maduras. Uhum. Não é propriamente um desbravar o caminho pela primeira vez, mas é com a consciência de ser humano que somos aos 40, aos 50, aos 30, o que é que nós abrimos da nossa mochila que trazemos e qual é a capacidade para ir mexendo na mochila e tirar objeto a objeto e entender porque é que o colocamos na mochila e o carregamos na nossa vida. Uhum. Aquilo que eu senti era que, apesar de ter muita consciência de mim própria, precisava de alguém que olhasse para a mulher como um todo Uhum. e que, explorando várias abordagens, a arte, as terapias junguianas, mesmo a sua vertente, uma coisa que eu gostei muito em si, à medida que fomos tendo as nossas sessões, é que a Nádia adapta muito aquilo que é a nossa bagagem, a tal mochila,
adapta muito o seu conhecimento àquilo que é a experiência de cada um. E eu não tenho qualquer problema em referir aqui que lhe disse, apesar de eu ser portuguesa e viver em Portugal, na capital do meu país, que é Lisboa, tenho uma grande ligação ao Brasil e aos orixás. E contei-lhe isso e achei que era apenas um elemento informativo, mas a Nádia automaticamente foi fazer um trabalho de enquadramento dos meus gostos para, através dos meus gostos e das minhas vocações, adaptar uma abordagem personalizada a mim, onde foi precisamente buscar orixás e trabalharmos sobre isso para conseguir construir um bocadinho melhor aquilo que é a minha personalidade. E portanto, se eu achava ao início, quando começámos as nossas sessões, que sabia tudo o que era o seu trabalho e tudo o que íamos desenvolver em conjunto, tenho vindo a aprender que cada sessão é uma descoberta nova das suas abordagens, da maneira como interpreta as coisas, mas tem uma coisa muito sábia, é que não me dá soluções, abre-me caminhos, abre-me janelas para eu perspectivar a minha vida, mas depois acolhe tudo aquilo que eu quiser trazer sem julgamentos, sem juízos de valor, sem mudar o rumo que eu queira dar, mas apenas acolhendo aquilo que eu sou da maneira que eu quiser ser. Isso é muito importante. Sim, que bacana. E me conta um pouquinho, né? Quando você ouviu, você já tinha feito outras terapias, você falou, né? Sim. Qual foi a sua experiência e o que você acha que ficou faltando nessas outras terapias? Nas outras terapias, aquilo que na minha experiência me aconteceu sempre era sempre e apenas uma conversa unilateral, mas onde maioritariamente eu sou a pessoa que fala, escolho o que é que eu quero falar e a terapeuta vai canalizando a conversa, fazendo algumas leituras, algumas interpretações daquilo que eu possa estar a contar. Mas aqui a abordagem foi muito interessante, porque se em algumas sessões a Nádia faz essa conversa bilateral, na maioria das sessões coloca-me a mim a criar eu o conteúdo através de um estado mais subconsciente que não é tão crítico sobre aquilo que eu vou fazer, como o desenho. E depois faz muito um trabalho de introspeção, mas comigo, que é, ok, agora olhando para tudo o que construiu, o que é que vê aqui? E só depois disso é que vai descodificar alguns elementos em mim que eu possa não ter ainda visto, ou que eu possa ter visto, mas não ter explorado ainda em profundidade. E outra coisa muito, muito interessante que faz é no fim de cada sessão obriga-nos, faz-nos refletir qual foi a aprendizagem daquele dia. Construímos um caminho e no fim desse caminho, o que é que retiramos dele? O que é que podemos resumir? Quais são os pontos que levamos para pensar, para estudar, para voltar a analisar? E essa construção é tão enriquecedora e vai confirmar que é verdade que em todas as nossas sessões eu tenho um caderno e eu escrevo muito do que me diz, porque usa ditados, usa frases muito sábias, faz muitas perguntas para as quais eu não tenho resposta imediata, mas é quase um trabalho de casa que me dá para eu ao longo da semana continuar a refletir e a trabalhar naquilo que foi a nossa abordagem. Que bacana. E você comentou já, né? Quando você ouviu falar da arte terapia, né? E você falou, quando eu entrei, eu não sabia tudo o que era, né? Mas aí eu fui experimentando e fui descobrindo, né, ao longo do caminho. Quando você ouviu falar da primeira vez sobre arte terapia, o que você pensou, assim? Qual foi o seu primeiro pensamento? Pensei que ia ser péssima porque não sei desenhar, porque sou muito primária a desenhar. E portanto não ia ter vocação e ia fazer tudo mal e não me ia conseguir expressar, o que é mentira,
porque sou mesmo péssima a desenhar, sou muito primária nos meus desenhos, mas eles expressam na mesma quem eu sou, o que é que eu sinto, porque podemos usar a cor, a forma, e isso é sempre uma forma de expressão. Portanto, aqui a perfeição do desenho não é minimamente importante para aquilo que está a trabalhar connosco. Sim. Né, e à medida que você foi experimentando, né, assim, o que que você, teve alguma coisa que você se surpreendeu de ter expressado através da arte e que se não fosse através da arte, talvez você não teria conhecimento daquilo? Sim. Há coisas na nossa vida e na forma como nos interpretamos que são subliminares, que estão numa camada mais subconsciente. E quando fazemos um desenho, e a Nádia dá-nos poucos elementos para fazermos esse desenho, precisamente para não nos condicionar, mas lança um tema, lança uma pergunta e pede muito para agirmos no imediato, naquilo que são os nossos primeiros pensamentos a vir à cabeça. E o que eu descobri através do desenho é que aparecem formas minhas ou sobre mim que, se me pedisse para eu as verbalizar, como eu não as visualizo, eu não saberia chegar lá. Então, o desenho é uma expressão muito primária do nosso instinto e do nosso subconsciente, que revela uma faceta nossa que o consciente não verbaliza. Sim. E das atividades que você fez, qual foi a mais marcante? Ui, boa pergunta. De todas as que fiz, foi um desenho em que pediu para eu me desenhar. E não foi nada fácil, porque quando nós estamos a trabalhar questões como a autoestima, por exemplo, e esse é um trabalho que nós temos feito muito comigo, desenhar-me é quase pôr a nu, despido, a fragilidade, aquilo que eu acho que não é bonito em mim, e esse foi o meu grande desafio. Porquê? Porque o que nasceu dessa imagem era uma mulher com uma força quase divina. Porquê? Porque trazia para si todos os elementos de fé, de crenças, de proteção, de medos, de coragem, de inspiração. E isso vai voltar a dizer aquilo que eu tenho referido e que a arte me permitiu, que é, mesmo quando me pergunta quem é a Joana e como é que se vê a si própria, e eu verbalizo uma coisa, mas quando me pede para eu me desenhar, eu conto outra coisa muito mais profunda sobre mim. E, portanto, marca muito as nossas sessões em que me faz muitas perguntas, porque elas me desarrumam, mas mais do que deixar-me a pensar em algumas respostas é, então agora materializa em imagem aquilo que tu estás a sentir, e isso abre portas imensas que eu não sabia que eram possíveis de se abrir antes de fazer este trabalho consigo. Sim. E aí então, né, você veio para a arte terapia não sabendo muito bem o que que ia acontecer, né? Ai, será que vai dar certo? Eu não desenho tão bem, né? Mas é mentira, tá, gente? Ela desenha bem, sim. Mas assim, e aí, né, você se abriu, né, para esse novo, né, para testar uma abordagem nova. E assim, em que momento você pensou que, nossa, isso de fato funciona? Foi na primeira sessão, foi algumas depois, em que momento que você falou, nossa, isso realmente é algo profundo? Eu acho que foi logo na primeira sessão. É incrível, mas foi logo na primeira sessão em que me pediu para eu desenhar como é que eu me via dentro de um contexto de sofrimento em que eu estava.
E é muito interessante porque ao desenharmos é como escrever sobre a nossa dor, sobre os nossos desejos, sobre as nossas perspectivas. Materializar a dor, a felicidade, os anseios, os medos, é uma forma de começar a arrumar gavetas. E também pode confirmar que desde muito cedo eu comecei a dizer: ainda bem que eu comecei a trabalhar consigo, ainda bem que eu arrisquei contactá-la, ainda bem que eu arrisquei dizer-lhe que queria trabalhar consigo, ainda bem que eu investi neste tratamento. E que eu sou sincera, é um investimento que não é desumano, é muito possível fazê-lo e gerir este orçamento, e é quase rara a sessão em que eu não lhe digo no fim: eu só lhe posso agradecer por ter feito este investimento em si, por ter confiado em si, porque eu vejo um progresso semana a semana. Não é, o progresso não é ótimo, Nádia, deixei de sentir dor e sofrimento. Não, a dor não passa de um dia para o outro. O processo de crescimento é um processo de muita dor, como o nascimento de um bebê, mas estes renascimentos como pessoa, para mim são visíveis de semana a semana, porque eu dou sempre um passinho adiante, mesmo que doa, mesmo que me desarrume. E na verdade aquilo que me ensina todos os dias, todas as semanas a fazer é, com os teus instrumentos, o que é que tu consegues construir para fazeres o teu caminho sozinha. E portanto tem sido uma aprendizagem e uma mais-valia todas as sessões que trabalhamos. Não há uma que eu diga: ok, já não há mais nada para trabalhar. Não, há um mundo inteiro para trabalhar em conjunto. Que bacana. Fico muito feliz em saber disso. Né, e só para contextualizar, né, que a gente falou rapidinho lá no começo, né, a Joana, ela tem uma ligação com o Brasil, né, e ela me contou em dado momento que ela tinha essa ligação, né, com os orixás, tal, e a gente trabalhou mitologia africana um pouquinho, né, Verdade. e tem tanto simbolismo, né, que dá para trabalhar, né, através de mitologias, né? E aí nesse caso a gente trouxe a africana, né? E ela fez uma produção maravilhosa, né? Foi uma produção muito bacana, muito forte, né? Sim, essa parte é boa, porque eu acho que às vezes tenho quase mais ligação à cultura brasileira do que à minha própria cultura. Na verdade, eu acho que nós, portugueses e os brasileiros, eu acho que nós somos uma mistura de culturas, nós somos um bocadinho a mistura dos dois povos. E o que eu sinto é a distância entre nós nunca foi uma barreira, não é por estarmos ligadas pelo digital que eu sinto que a Nádia é menos próxima de mim. Sinto uma proximidade muito grande, não sendo física, mas em termos espirituais. E outra coisa que sinto aqui é que não há uma barreira de religião, não há barreira de língua, que é ótimo, e não há uma barreira de hábitos, nem de horários, porque conciliamos muito bem os nossos horários. Sim. E a parte espiritual para mim foi muito importante poder trabalhá-la consigo. E isso também é uma coisa, né, que é a arte, ela abre esse canal também, né? Assim, de algo transcendente, né? E quando a gente está falando de transcendente e de algo assim, de até a arte, ela ajuda a gente a acessar um espaço sagrado, né? Esse espaço sagrado que a gente tem dentro, né? E que possibilita a gente canalizar e expressar coisas muito profundas, né? Então, né? Trabalhar questões mais espirituais também, né? Assim, nesse caso foi a sua fé, né? E como isso te trouxe força, né? Para superar as barreiras, eu falo, né? Todos nós, né? Temos muito a aprender, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é quase uma coisa assim, não tem fim, né? Porque à É medida que você mesmo. se conhece, você vai sabendo que tem,
né, é o quão complexo, né, o quão imenso, né, é esse mundo interno que a gente tem, né? Então, tem muito o que a gente ir escavando, né, nesse sentido. E Mesmo. à medida que a gente vai expandindo a consciência, né, a gente vai se tornando mais inteiro, né? Mas é realmente, né, um trabalho assim muito amplo, né? E a arte, ela ajuda a gente a avançar, né? Porque assim, já que é uma coisa tão ampla e já que às vezes só no racional, só na fala, a gente tem limitações mesmo, né? Barreiras de expressar aquilo que a gente está sentindo, né? Então ela nos ajuda a percorrer esse caminho, né? Tem sido muito bom, tem sido uma descoberta sobre mim mesma que eu Uhum, não sabia que existia sequer. uhum, sim. E fala uma coisa, o que que você falaria para pessoas que não conhecem a arte terapia, não tiveram ainda contato com essa abordagem, né? O que que você falaria para essas pessoas? A primeira coisa que é muito importante dizer, não é preciso mesmo saber desenhar bem. Eu acho que até um desenho abstrato poderá contar alguma coisa sobre a pessoa que o faça, pela forma que vai dar, pelas cores que vai usar, até pela textura ou pela agressividade ou suavidade com que fará um traço. Portanto, isto para dizer que se eu conseguir desenhar, toda a gente vai conseguir desenhar. Não Uhum, é barreira não ter jeito para as artes manuais. Essa é a primeira grande mensagem que eu quero passar. A outra é um conselho: comprar uma caixa de canetas ou de lápis de cor uhum, para ter uma panóplia, uma oferta variada de várias cores, porque a cor também vai falar qualquer coisa sobre nós. sim. Um desenho todo numa só cor não significa a mesma coisa do que um desenho com várias cores, mesmo que o desenho em si seja igual. E depois a interpretação é a Nádia que vai dar, mas aqui uma coisa que para mim foi muito importante foi, não é preciso sermos todos o Picasso para saber fazer um desenho, não estamos a ser avaliados em termos artísticos, estamos apenas a dar o espelho daquilo que é o nosso interior e o nosso subconsciente para que alguém a seguir possa descodificar o que é que está ali desenhado. Uhum, sim. E a Joana, né? Joana, ela é mãe, ela trabalha com, né, numa grande universidade, né, em Portugal, então ela tem uma vida muito corrida também, mas ela conseguiu achar esse espaço, né, um tempinho. Às vezes ela faz do trabalho, né? A gente já fez o estar em casa, às vezes do trabalho, É verdade. mas, né, assim, também é importante falar isso para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas, tipo, não têm tempo ou estão fora de casa, né? Então, né, ela É, conseguiu. é uma coisa que eu posso acrescentar também por aí. O facto de podermos fazer este tipo de sessões, que obviamente estão contadas numa hora, até porque todos nós temos uma agenda para cumprir, mas aquilo que eu decidi é que na minha hora de almoço, uma vez por semana, em vez de almoçar com calma, como alguma coisa à pressa, mas dedico uma hora do meu tempo a mim própria. Hum, E isso é muito importante, porque se é fácil dizer eu não vou ao ginásio porque exige muito tempo e depois tenho que ir buscar o saco, aqui não, aqui eu preciso de um portátil, preciso de criar um espaço reservado, que pode ser dentro do meu carro, numa sala que esteja vaga, uhum, num jardim, mas não há desculpa para dizermos não, eu não tenho tempo, porque o facto de nos ligarmos online não exige deslocação, não exige ir apanhar transportes, ficar à espera da nossa vez e, portanto, uma hora de uma semana toda a gente arranja, tenho a certeza. uhum. E uma coisa assim, depois que você começou, né, você já falou que você sente, né, aprendizados a cada sessão. Alguém externo te falou que notou alguma mudança? É, Talvez a minha mãe,
Até porque eu não conto a muita gente que estou a fazer estas sessões, conto à minha equipa de trabalho. E a minha equipa respeita muito, porque eu disse-lhes, eu estou a fazer psicoterapia todas as semanas. Aliás, tenho o maior orgulho em dizer que o faço, porque isso não me faz sentir nem mais tonta, nem mais desajustada. Eu faço com que isto sirva de inspiração para outras pessoas que eu acho que deviam trabalhar o seu interior. Sim. E, portanto, faço como incentivo e não para que achem que eu sou mais frágil ou que tenho outras necessidades. Mas a minha equipa sabe, porque eu peço esse tempo para preservarem esse espaço em mim, sabe a minha mãe. E a minha mãe fica muito curiosa e pergunta-me coisas, não sobre o que falamos, mas e como é que é isso de fazeres os desenhos e depois desenhas bem? E portanto ela tem acompanhado de perto este meu progresso. E tem notado que há uma coisa que está muito diferente em mim, é que eu estou muito mais autorreflexiva, ou seja, eu não tenho muito aquele síndrome do Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu sou assim. Não. Eu sou assim, até posso ter nascido assim, mas onde é que eu quero chegar e de que maneira é que eu vou chegar lá? E esse trabalho, nota-se diferença que está a ser feito. Muito bom. Se você pudesse, você teria começado antes? Eu comecei na altura certa. Sim. Comecei quando me senti preparada para começar e, portanto, sim, se eu pudesse ter conhecido há uns anos atrás, que bom que teria sido apanhá-la em momentos tão difíceis da minha vida, mas conhecia no tempo certo, que é este em que estou pronta para falar Sim. das minhas fragilidades, das minhas dores, das minhas mágoas, das minhas alegrias. E este foi o tempo certo em que tenho também maturidade para me aceitar como sou. Sim, sim. Isso é importante, né? Chega no tempo certo para cada um, né? O tempo que a Sim, gente está preparado para se ver, porque é isso, a arte ela é realmente muito profunda. Parece, né? Às vezes, quando fala arte terapia, as pessoas acham que vai ser algo leve, que vai ser suave. É, mas também traz muito material, né? Profundo para ser olhado, né? sem dúvida. Sim. Então, muito obrigada. Queria agradecer pelo seu tempo, por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre como tem sido a sua experiência com a arte terapia. Muito obrigada de coração e fico muito feliz de saber que ela está contribuindo, né, na sua jornada, nos seus desafios. Obrigada eu. Volto a dizer, como digo em quase todas as nossas sessões, e faço de coração e de livre e total vontade de partilhar. Todas as semanas eu agradeço a decisão que tomei por a ter contactado, por me ter dado meia hora do seu tempo, mesmo sem compromisso algum, de eu conhecê-la, fazer-lhe perguntas, perceber o que era o seu plano de trabalho. E todas as semanas eu agradeço ter tomado esta decisão e mantenho a minha vontade de querer continuar este trabalho, porque tenho muito a ganhar com ele. Obrigada. Eu que agradeço. Então, tá joia. Muito obrigada. Um beijinho. Tudo a correr bem consigo. Um beijo. Tchau, tchau. Adeus. Obrigada.